Meus caros, são 14h04. Eu acho que podemos começar. Tá bom. Legal? Então, deixa eu ver, já estamos gravando, então tá bom. Então, boa tarde. Hoje, 18 de agosto, às 14h04, teremos mais um seminário de disciplina Tópicos em Observação da Terra, do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do INPE. E para apresentar o ao qual eu já deixo meus agradecimentos, eu chamo a aluna Marceli Homem Coelho. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Marcele e hoje, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras da disciplina de tópicos em observação na Terra, nós teremos uma apresentação na grande área de inteligência artificial aplicada a inundações. O nosso convidado é o Dr. Jo Ueyama. O Jo é professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, é coordenador de área de pesquisa para inovação da FAPESP e membro do Comitê de Assessoramento de Bolsas de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq. Completou seu PhD em Ciência da Computação na Universidade de Lancaster, na Inglaterra, e pós-doutorado na Universidade de Kent, também na Inglaterra. Seus principais interesses de pesquisa incluem Internet das Coisas, segurança e blockchain. Jo, desde já nós agradecemos a sua participação. Seu tempo de apresentação é de aproximadamente 1 hora e na sequência nós teremos um espaço para perguntas e discussões. E agora eu te passo a palavra. Tá. Obrigado pela apresentação. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação, mudei aqui um pouco o tópico, né? Melhor dizendo, o título, mas que tem a ver com o título original que eu tinha informado, né? A gente vai ver aí mecanismos para deixar uma internet das coisas mais inteligente. Então, a gente tem abordagens e aplicações aí voltadas para detecção e previsão de enchentes. Tá? Esse é um trabalho que não é novo, tá? Começou em 2010, a gente tem vários resultados, inclusive detecção de inundações usando redes sociais, que não está aqui, que também utiliza a internet, desculpa, inteligência computacional, né, aprendizado de máquina. E se caso, né, Leonardo, se vocês tiverem interesse, esse aluno pode, né, apresentar. Teve resultados aí bem interessantes e estamos agora publicando um artigo numa revista internacional. Tá? Bom, eu já fui apresentado, então eu vou pular esses slides aqui. Tá? Esses slides aqui, tá? E vou dizer o que eu quero dizer com o Smart. Né? O que é o Smart? Então, o Smart aqui, eu quero primeiro, tem duas coisas que eu queria dizer aqui. É o sensível ao contexto, tá? Ou seja, uma pessoa que é sensível, a gente pode dizer que é inteligente, né? Ele tem uma certa inteligência, assim como a inteligência no âmbito de usar o aprendizado de máquina. Então, vou começar com o primeiro aqui, e depois a gente pula para o segundo, que é a parte da inteligência computacional. Já adianto que há 2 alunos aqui meus, de pós-graduação, que já implementaram um estudo de caso, um deles implementou estudo de caso em Rio do Sul, próximo lá de Blumenau, e outra na região amazônica, e inclusive para a parte aí de previsão de enchentes, usando aí a regressão linear para o rio Xingu. Né? Então, eles vão apresentar, assim como eu também vou apresentar, então eu tenho que correr, porque eu tenho vários slides aqui para mostrar para vocês, e abordagens, e eu vou só falar, pessoal, um subset do que a gente fez. Tá? Aí, os outros assuntos aí vocês podem nos consultar, né? Ou a gente pode fazer aí se for o caso, uma segunda aí apresentação. Tá? Então, slide está lento. Opa, tá. Então, primeira coisa, né? Existe um grande desafio na internet das coisas, que é o quê? Ele é um ambiente difícil de programar. Tá? E para
detectar enchentes, a gente não vai colocar um laptop lá. A gente precisa colocar aí um embarcado, né? E esse embarcado está conectado na internet, e sendo assim, portanto, ele é uma coisa conectada na internet, é uma IoT. Só que essa IoT é difícil de se programar. E aí está escrito, aí tem vários artigos que mostram como esse ambiente é ainda um ambiente muito difícil de se programar. Tá? Dentro desse ambiente de IoT, existem a heterogeneidade também, tá? Uma diversidade de equipamentos que vocês estão vendo. Por exemplo, se você for pegar um Raspberry Pi, ele é um ambiente razoavelmente robusto. Mas existem dispositivos aí, os dispositivos que a gente começou a trabalhar, tinha 4K de memória. A gente não podia colocar uma grande quantidade de código dentro desse ambiente. Então, existe aí uma heterogeneidade, tá? Estamos falando sobre acessibilidade, né? Então, assim como a heterogeneidade de dispositivos, inclui aí os smartphones, que tem uma gama de sensores incorporados a ele, né? Bom, aqui a gente tem um outro dispositivo, uma geladeira, né? Essa geladeira aí, ela faz um scan dos produtos que tem dentro dessa geladeira para saber o que que precisa ser reposto, né? E assim entra em contato aí com um supermercado, né? E esse supermercado, então, entrega os produtos para sua casa, ou seja, uma coisa totalmente automatizada usando a internet das coisas. Existem diversos aqui, né? Vocês estão vendo, tá? Diversos dispositivos verticais, né? Ou seja, quanto mais alto aqui, maior a quantidade de espaço na memória e maior poder de processamento. Assim como dentro de um ambiente, por exemplo, celular, existe uma heterogeneidade aqui também. Exemplo, você tem um telefone que usa Android e o outro que usa iOS da Apple, né? Então, existe essa heterogeneidade, né? Esse eixo de heterogeneidade dentro do ambiente de IoT. E isso é um problema. Isso é um problema. Tá? E é sobre isso que a gente, então... Desculpa. Isso que a gente vai, então... falar, né? A solução para esse ambiente, para ambientes heterogêneos. Tá? Então, você tem essa diversidade de equipamentos que você precisa programar e o desenvolvedor ele tem que interagir com com um ambiente diferente. Tá? Então, aí entra o quê? Entra o smart, de inteligência. Como é que eu consigo fazer esse ambiente, prover uma ferramenta mais smart, uma IoT mais inteligente? Então, tem que ter o quê? Uma IoT aí mais sensível ao contexto, né? E essa sensibilidade ao contexto veio através de uma ferramenta única. Eu quero programar a IoT, mas ela é difícil. Por que ela é difícil? Porque o ambiente é heterogêneo. Então, qual a solução? A solução é prover aqui como se fosse um Java aqui, né, um Java Tool, que possa ser o quê? Possa conversar com diversos ambientes diferentes. Então, essencialmente é isso, pessoal, que a gente fez. Foi o primeiro trabalho que a gente fez. Aí heterogeneidade tanto no nível de hardware, assim como no nível aí de software, né, que foi desenvolvido. Então, aqui a gente tem o software, né? Então, a gente tem o programa escrito em Java Components, MS-COM, assim como .NET, né? São diversos ambientes diferentes e o que a gente fez foi criar um ambiente que seja que seja fácil, um ambiente único que possa conversar com com diversas plataformas distintas. Bom, dito isso, eu não vou entrar em detalhes, porque esse aqui é um outro estudo, tá? Mas que vale a pena mostrar para vocês um problema. Qual o problema da IoT? O problema da IoT é que ele é um ambiente de recursos escassos.
Sendo assim, a gente tem que ser o quê? Tem que ser inteligente. Tá? Usar inteligência aí, computacional para montar a aplicação em tempo de execução. Então, o que eu faço aqui? Ó? Vocês estão vendo aqui o dragãozinho. O dragãozinho aqui é formado, eu espero que seja um dragãozinho, né? Isso aqui é um cachorrinho, mas aqui tem o que? Um dragão. Tá? Um monstro aí. Né? Esse monstro aí ele é formado com o quê? Ele é formado por diversas partes. Ora, o ponto é assim, gente. Se o software vai para um ambiente pequeno, eu não tenho como colocar o quê? Sensibilidade ao contexto. Não tenho como colocar esse dragão. Então, eu coloco um software do tamanho do quê? Do tamanho aqui de um cachorrinho. Se não cabe o rabo, eu vejo que essa funcionalidade aqui de software, essa função aqui não é necessária naquele momento. Então, eu tiro o quê? Eu tiro o rabo desse cachorrinho aí. E assim transforma o quê? Transforma esse ambiente num ambiente que é o quê? Adaptativo. Dizem aí, né, que não são os mais fortes, né, que sobrevivem, né, no mundo animal. São os adaptativos. Então, aqui a gente tem um software adaptativo. E, para isso, a gente criou um middleware, né, um software aqui adaptativo que permite o quê? Que permite essa funcionalidade. Né? Então, aqui a gente tem um sistema de monitoramento do rio. Esse sistema de monitoramento do rio precisa passar os dados para o próximo, do próximo para o próximo, até chegar no sync node, né? Para que esse sync node, então, possa jogar os dados para a internet. Bom, no momento, ele tem esse node aqui, que pode ser um embarcado, né? Ele tem bastante bateria, tá? Alimentado por um painel solar. Se ele tem bastante bateria, ele pode mudar a comunicação para uma comunicação mais robusta. Então, a gente pode colocar, por exemplo, 3G, 4G ou um sistema de Wi-Fi para que um sensor node aí possa enviar dados para o outro sensor node. Entretanto, se ele tiver, né, depleted, né, com a bateria baixa, ele volta para o quê? Para comunicação com o Zigbee. Aí o Service Level Agreement, né, com certeza vai baixar, porque o Zigbee ele tem, vamos dizer assim, range de comunicação, mas ele não tem o quê? Uma robustez, por exemplo, para enviar uma imagem, né, tirada aí de uma câmera, né, para dizer, olha, tá, realmente a enchente está nesse ponto aqui. Tá? Então, essa é o que? Essa é a sensibilidade que a gente criou com o nosso sistema. E com isso a gente teve publicações e publicamos vários artigos, né, com ela. Assim como, além da contribuição científica, a gente trouxe uma contribuição tecnológica aí, gente. A gente teve financiamento do exterior, né, dos Estados Unidos, a Office Naval, né, assim como a Royal Academy aí financiou, e também dinheiro aí vindo de Brasília. Atualmente a gente tem financiamento da FAPESP, trazendo aí essa inovação tecnológica, e hoje já está num ambiente um pouco mais maduro. E a gente tem transferido a tecnologia para outras cidades aí. Então, a gente está aí agora, amanhã a gente vai ter uma conversa com a prefeitura, né, de uma capital daqui do Brasil, onde a gente vai então, tratar aí dessa transferência. Já está na procuradoria, então a USP precisa assinar essa transferência, e o que a gente quer realmente é transferir essa tecnologia que foi criada aqui com a FAPESP, com todo esse financiamento para as outras cidades, né? E reduzir, né, as perdas aí, o que ocorre com as enchentes, tá bom? Bom, então esse aqui é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro protótipo que a gente montou, né? Vocês estão vendo aí, foi usado o Sunspot. A gente não usa mais esses equipamentos, tá? Que foram colocados na primeira versão.
Hoje a gente utiliza mais aqui uma câmera, né, IP camera, assim como um sensor de sonar, né, sonar e de infravermelho com vistas aí a verificar o nível aí do rio. Tá? E a câmera aí usa um processamento de imagem, né, que a gente tem trabalhado para fazer o quê? Para verificar. E com isso, a vantagem que eu tenho com isso é que qualquer cidade aqui do Brasil, inclusive São José dos Campos, eu acredito que tenha monitoramento por câmeras. Essas câmeras aí poderiam ter agora dupla função, né? Não só de surveillance, né? Ou seja, de vigilância, mas também de fazer a vigilância aí de um ponto de enchente, né? Onde possa ocorrer a enchente. Então, a gente tem explorado muito essas abordagens de uso, né, das imagens de câmera e tirar os sensores que têm contato aí com a água. Tá? Bom, o que mais a gente tem? Como é que ele funciona na prática? Então, na prática, é super simples. Tá? Cada sensor aqui vai transmitindo o dado até chegar no sync node, né, e depois passa para o servidor, do servidor passa para as populações, para as pessoas que têm um app, né, que estejam indo em direção aí às áreas alagadas. Né? Então, essencialmente é super simples, aqui foram um dos pontos que a gente instalou, tá? Temos outros pontos instalados no rio, e temos também o front-end, né, a parte do sistema, vamos dizer, interface, né? Essa interface ela foi desativada e a gente tem uma outra agora, né? O Ângelo está criando uma outra interface aí que foi colocada na cidade aí de Rio do Sul. Tá? Bom, o que mais a gente pode falar aqui, né? Temos que um sistema que a gente fala de sensoriamento participatório, vocês estão vendo aí, né, um boneco, e esse boneco, essencialmente, né, um boneco que tem uma cópia aqui no celular, né, um app no celular, então você toca num ponto onde a água possa estar, né, vocês viram aqui que ela já chegou a cobrir, né, ela vai que nem um efeito sanfona, esse é um ponto mais crítico aqui da cidade de São Carlos, né? Então, a pessoa clica nesse ponto para ajudar o sensoriamento. Isso é um sensoriamento aí baseado na participação do usuário. Bom, o que mais? Aqui a gente tem uma enchente que ocorreu usando as câmeras, né? E essas câmeras foram, vocês estão vendo aqui, ó, praticamente submerso, né? E essa concessionária até fechou, né? Porque esse é um ambiente, essa é uma área da cidade mais baixa de São Carlos, né? Então, eles tiveram prejuízos e as enchentes passadas foram severas aqui na cidade, onde nesse ponto aqui tinha um McDonald's, ainda tem um McDonald's, né? E o pessoal foi de bote para salvar as pessoas, porque a chuva é bem torrencial e a enchente é no estilo daquela flash floods, que a gente chama. Né? Então, a enchente ocorre muito rapidamente. Tá? Ponto assim, gente, existem outros pontos que eu queria trazer aqui. Essa nossa abordagem, ela é bem voltada para os ambientes hostis, né? A gente vê que isso não ocorre. Tá? Por quê? Veja assim, gente, esse sensor aqui ela vai conversar com esse outro sensor do lado. E para isso a gente utiliza um estilo de comunicação de software, né, baseado no quê? Baseado aí no RPC, né? Ou seja, um componente, né, de software ela vai se comunicar com outro componente de software para transmitir, né, ou comunicar com outro componente. E assim ela vai passando. O ponto é assim, gente. Essa ligação aqui, ela é muito o quê? Ela é muito forte, tá? Entre um componente e o outro. Essencialmente assim, eu explico para os alunos que é bem fácil e aí vocês vão entender. Tá?
Essa implementação é uma implementação que é como se fosse um casamento, tá? Não é um anel de compromisso. Tá? Então, essa ruptura aqui causa algo severo, né? Tipo, se ocorrer uma quebra desse sensor, se ocorrer uma quebra desse sensor porque faltou energia, porque um sensor que for danificado, isso vai trazer sérios problemas de comunicação, porque aqui existe o quê? Existe um acoplamento muito forte entre os softwares. Então, o que a gente fez? A gente fez, então, né, um sistema parecido com o Facebook. É fácil para explicar, porque todo mundo tem o Facebook. Né? A gente criou o quê? Um mecanismo aí de Publish Subscribe, que é, de novo, a parte sensível. Né? Como é que eu transformo um sistema mais sensível que possa ser smart? Né? Então, como é que ocorre, gente? Ocorre assim, se você tem um amigo e quer receber as notificações desse amigo, o que você faz? Você se inscreve, né? Você se inscreve com um serviço aí de evento. Tá? Por exemplo, me inscrevo para receber os posts aí do Leonardo. Quando o Leonardo, né, colocar um post no Facebook, o que ele faz? Ele vai enviar, né, para quem se inscreveu aqui. Então, tem 3 posts aqui, envia para esses 3 dessa forma aí. Dessa maneira aí, gente, se um sensor quebra, o outro sensor acaba não caindo, não ficando fora do ar. Tá? Por quê? Porque nesse outro cenário aqui, que vocês viram no passado, né, aqui, se o sensor quebrar, se essa comunicação ela for quebrada, essa comunicação vai acabar danificando todo o sistema. O sistema vai deixar de funcionar. Tá? Por outro lado, nesse cenário aqui, como as partes elas são feitas, né, fragmentadas, cada uma delas ela envia a medida, o que? A medida que o sensor subscrever e o outro postar as novas medidas de temperatura, de nível do rio, de vento e assim por diante. Tá? Então, essa é uma forma aí de comunicação um pouco mais smart que a gente criou. Né? E para isso, de novo, a gente teve registro de softwares, tivemos a parte aí de cobertura de mídia, publicações, tá? Na própria FAPESP e por aí vai. Né? Agora vamos falar um pouco sobre inteligência, né? Que é a parte da inteligência computacional. E todo mundo já sabe o que é machine learning, né? Então vou pular esse vídeo, essa parte aqui. E eu queria dizer que nesse cenário desse trabalho a gente está utilizando o quê? Está utilizando ela para extrair features, né? E aí utilizar as técnicas de classificação. Né? Bom, gente, a gente utilizou ambas as técnicas. Essas técnicas aqui são técnicas da inteligência artificial. Estou citando já um pouco mais para frente, porque primeiramente a gente fez a parte aí de previsão usando a inteligência artificial. Mas nessa parte aqui eu estou falando mais da parte de quê? De saber quais são as features que vão me servir. Tá? Então, para isso, eu vou só citar esse trabalho aqui. Tá? Em virtude aí do tempo, vou citar esse trabalho aqui, da teoria do caos. Tá? E da teoria do caos aí, foi uma parte fundamental aí que ajudou-nos a extrair, selecionar as melhores features para fazer aí a previsão de enchentes. Tá? Essencialmente, isso aqui tem a ver com a parte de pré-processamento, tá, pessoal? Então, eu ouvi o uso da teoria do caos, tá? Assim como houve também o uso dos algoritmos genéticos para saber qual os melhores features, né, que podem me dar aí um acerto
mais nítido, né, no que diz respeito, com maior acurácia, aí, no que diz respeito aí à previsão. Então, aqui a teoria do caos, ela te dá o que? Ela te dá, aí, dentro desse caos aí, ela te dá um norte, dizendo, ó, os dados estão com essa característica aqui, né? Então, vamos dizer assim, aqui você tem uma teoria, uns pontos vermelhos e pontos azuis, né? E esses pontos aí, inicialmente, estão nesse caos. Mas depois, os pontos em vermelho, elas têm essa direção aqui, mais vertical. E os pontos azuis, eles têm essa direção aí, nesse sentido como vocês estão vendo aí. Tá? Então, isso usando o quê? Usando-se aí a teoria do caos. Não? Bom, e voltando então aqui para a parte aí de monitoramento de enchentes, eu queria dizer que a parte de detecção é boa, mas o que mais a gente tem batido cabeça, né? É a parte inicial, detecção, mas onde bate a cabeça mesmo é a parte de quê? De forecasting, né? Ou seja, em 10 minutos vai ter enchente ou não vai ter enchente com essa chuva aqui? Então, aí que entra um pouco o desafio que a gente tem estudado. Aí a gente tem já há um trabalho, né, a gente já publicou um trabalho usando CNN, né, Convolutional Neural Networks. Né? Agora a gente quer generalizar isso para qualquer ponto. Jennifer está trabalhando aí com a parte de dados desbalanceados, porque as imagens de enchentes elas são muito menores do que as imagens de não enchentes. Claro, ainda bem, né? Imagina se todos os dias tivesse enchente. Não é o caso. Mas, por outro lado, para ensinar, né, um modelo, o que é uma enchente, o que é uma não enchente, isso se torna o quê? Isso se torna mais desafiador. Aí tem abordagens como a aumentação de dados, etc., né, que a gente quer, que atualmente está aí em estudo. Tá? Esse experimento, tudo isso aqui, eu estou falando sozinho, mas já é um experimento de longa data. Com a Prefeitura aqui de São Carlos, temos convênios assinados com a DAE também, Departamento de Águas, né, Esgoto, e estou falando aqui, mas graças a eles também que a gente tem conseguido levar esse trabalho. Então, essa primeira parte aqui, todo mundo sabe, a análise das séries temporais, tá? Que foi utilizado para fazer o uso da teoria do caos. Depois a gente utilizou, feito essa extração das melhores features, então utilizamos inicialmente as redes neurais, assim como SPM, MLP, né? E o que mais trouxe resultados iniciais de flood forecast foi usando essas duas técnicas aqui. Né? Depois de uma boa pesquisa, a gente descobriu que a melhor forma aí, naquela época, foi usando a teoria do caos e a MLP. Bom, por outro lado, já vou apresentar agora, em alguns minutos, vou apresentar um trabalho, a gente vê o que, onde a gente pega várias variáveis, né, ou seja, a parte multivariada aí, ajudou mais do que essa primeira teoria do caos da MLP, tá? Ou seja, uma abordagem aí mais heterogênea. Né? Também, aqui, pessoal, a gente utilizou muito a parte de regressão, tá? Que é um pouco que a Jennifer também está trabalhando. Né? A gente utilizou muita regressão, porque com a regressão a gente tem como dizer, olha, daqui a 10 minutos ela vai subir 1 metro. Tá? Então, se sobe 1 metro, eu posso indicar aí que vai, de fato, ocorrer uma enchente, então eu tenho que evacuar aquela área. Mais do que 10 minutos, vou ser sincero, gente, mais do que 10 minutos, os alunos meus vão dizer assim, eu cheguei até 12, né? Alguns até 15, mas não foram dados muito confiáveis. Em 10 minutos, a gente conseguiu resultados aí com uma acurácia aí, muito boa. Tá?
Bom, a regressão, mas também utilizamos a parte de quê? A parte de classificação, né? Então, nessas classificações, a gente definiu 5 classes, né? Então, isso aqui é o nível do rio. Vamos dizer assim, gente, em 10 minutos, qual é o comportamento do rio? Em 10 minutos, qual é o comportamento do rio? Esse comportamento do rio, ela pode ser classificada em 5 partições diferentes, 5 classes, categorias diferentes. Ela pode estar no estável, tá? No ambiente estável, o nível do rio pode cair, a chuva parou de chover, tá? Mas está com uma chuva bem pequena, né? O Mariaju Coutinho, no Jornal Nacional, fala uma chuvica, né? Então, está tendo aqui uma chuvica, ou realmente parou, está com sol e vai haver um decréscimo muito grande aí do nível do rio. Então, essas aí são as 5 classes que a gente definiu, que indicam, né, que são acompanhados também de seus aí, centímetros, né, nível centímetros aí, que seria aí o nível do rio. Bom, aqui são alguns gráficos que a gente extraiu, tá? Está dizendo 20 minutos, mas eu acho meio stretchy, né? É um stretch, né? Ou seja, eu acho um pouco puxado. Eu vejo assim que 10 minutos eu consigo fazer aí uma previsão, né, sobre a enchente. E o ponto principal é aqui, gente. Ó, vocês estão vendo aqui. Ó, o ponto principal, esse gráfico acho que é mais simples, né? É a parte de quê? É a parte de prever uma parada de chuva ou uma chuva forte que vai cair. Isso o sistema não consegue, né? Não consegue aprender. E esse gráfico aqui está bonito e tudo, né? Mas porque não está com zoom muito alto, né? Mas se vocês forem ver, elas têm alguns pontos, ficaram alguns pontos nos outliers aqui nesse gráfico que mostra que ele se perde justamente no momento em que a chuva para e o sistema não consegue saber se a chuva vai parar ou não. Ou no momento em que a chuva começa, né, a cair. Deixa eu ver se eu tenho outro gráfico aqui que também mostra um pouco esse comportamento. Então, se vocês forem ver aqui, ó, aqui é o esperado, né? Aqui foi o que obteve. Então, ele esperava que a chuva fosse parar, mas a chuva foi um pouco mais adiante depois que ela foi parar. Então, essa parte de mudança, né, é a parte mais desafiadora e que isso aí vai não nos fica um pouco mais difícil para a gente fazer a previsão usando o quê? Usando apenas o sensor aí de pressão, né, ou um sensor para obter o nível aí do rio. Então, esse foi o grande desafio que a gente tem trabalhado ainda e que com os vários sensores heterogêneos, talvez a gente possa reduzir, né? Não diria tirar, mas reduzir aí o problema dessa natureza aí. Tá? Bom, essa aqui é um trabalho que um aluno meu atuou também já há algum tempo atrás, e ele extraiu, né, a gente teve aí uma colaboradora na Climatempo, mas essa colaboradora agora ela está acho que na Universidade do Rio Grande, né, na FURG, passou no concurso de lá e foi para lá. Tá? Salvo me engano, a gente pegou também dados do INPE, tá? No quintal aí de vocês, né, Leonardo? A gente conseguiu aí extrair alguns dados de vocês, né? Acho que tinha um dataset ali que estava disponível, e a gente fez, então, uma correlação. Pegamos os dados do Climatempo, os dados que a gente tinha, mais os dados do INPE, e a gente fez uma pesquisa para saber
com essa quantidade aqui de dados, se eu aumentar a quantidade de dados heterogêneos, vindos de fontes distintas, ela ajuda? A gente viu que ajuda substancialmente, né? Tudo bem que aqui a gente está trabalhando com a detecção de enchente. Então, na detecção de enchente, o objetivo é saber esse cenário aqui. Tá? Na detecção de enchentes, eu quero um multivariado saber desse cenário aqui. O que é esse cenário aqui? Esse cenário aqui é assim, gente. Se o meu sensor quebrar, eu consigo ainda saber se vai haver enchente ou não? Em outras palavras, no final, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é assim, eu posso tirar o nosso protótipo, que é um protótipo relativamente caro, e ficar dependente apenas dos dados de quê? Apenas dos dados de clima-tempo, do INPE, sobre os dados de chuva. E com os dados de chuva, eu consigo fazer uma inferência de uma enchente ou não, sem mais utilizar as câmeras, o nosso sensor que tem o nível do rio, eu tiro todo ele e fico dependente apenas dos dados aí de outras fontes. A gente viu que a gente consegue, mesmo nesse cenário aí, a gente consegue, né, detectar aí a enchente. Mas, para isso, claro, eu preciso pegar todos os dados, fazer o treinamento, tá? Montar o modelo e colocar esse modelo, então, para quê? Colocar esse modelo, então, para que ele possa captar esses dados sem o quê? Sem o sensor aqui de pressão. Tá? Então, eu não preciso mais coletar os dados de pressão. Baseado, ó, gente, baseado aqui, ó, nesses dados aqui e tirando isso aqui, ó, esse projeto nosso aqui, eu vi que a gente percebeu, essa pesquisa, tá, gente? A gente percebeu aí que a gente consegue detectar enchente sem o sensor aí de nível que a gente tem, que é um sensor custoso, que eu tenho que instalar, eu tenho que fazer uma manutenção, né, e limpar para que ele possa, então, funcionar adequadamente. Tá? Então, foi o que eu fiz aqui, né? Ele tem um custo alto, né? Então, eu tiro ele e fico dependente apenas do quê? Do sensor de temperatura, umidade, precipitação, intensidade aí do vento, né? Assim como a concentração aí na bacia, né? Do rio. A gente tem trabalhado aqui em rios urbanos, só para citar aqui para vocês, né? E um pluviômetro ou um outro mecanismo aí coletou esses dados inicialmente, tá? E baseado, espero que vocês estejam entendendo, então, baseado nessas variáveis aqui, eu consigo, né? E tirando isso aqui, que é custoso, eu consigo, então, tirar fazer aí a inferência da enchente. Aqui só é uma matriz de confusão, a gente utilizou Random Forest, SVM, MLP, né? Uma matriz de confusão aí dos verdadeiros positivos e verdadeiros negativos. O melhor resultado aqui foi do Random Forest, né? Bem, vamos assim, próximo aqui do SVM. Normalmente o SVM, ela tem, nos nossos experimentos, ela teve números melhores. E mesmo voltando aqui, então, mesmo nessa situação, a gente consegue, então, ficar feliz, porque, mesmo quebrando, né, eu consigo detectar aí a enchente. Tá bom, pessoal? Esse aqui foi as lições que a gente aprendeu com esse estudo, tá? Na parte sensível, e eu vou agora, em função do tempo que a gente tem, tá? Eu vou passar, então, eu vou pedir para o Ângelo, né, apresentar, então, a partir dele. Eu vou parar aqui a minha apresentação, onde ele vai entrar com a parte do estudo de caso de Rio do Sul. E depois eu vou pedir para a Jennifer, então, apresentar aí os últimos resultados do Rio Xingu, usando aí a regressão linear. Tá? Obrigado. Beleza. Obrigado, João. Vocês estão me escutando, beleza? Escutando ok? Sim.
Sim, dá para Vou escutar. vou compartilhar a tela com vocês aqui. Bom, gente, eu me chamo Ângelo, eu sou o Joel, meu orientador na USP. Eu estou trabalhando com essa parte de enchentes, né, para fazer a geração de dados para o consumo de uma rede inteligente posteriormente. Tá? Eu queria salientar no início da apresentação o site da Defesa de Rio do Sul, todo o processo que a Defesa de Rio do Sul está fazendo nessa previsão de enchentes, que é muito legal. Eles não pensam em enchente quando dá enchente, eles pensam em enchente o ano todo, mesmo que durante aquele ano não tenha tido enchente, inundação ou alagamento, uma dessas situações. Então, eles estão buscando melhorar o tempo todo. E ao contrário do que a gente está desenvolvendo aqui no laboratório, lá eles têm um sensor de capacitância e a gente está usando aqui um sensor de infravermelho. Depois eu explico um pouco melhor para como é o nosso desenvolvimento está no patamar atual. Tá, esse é um sistema bem legal, eles usam um framework chamado YI, se eu não me engano, e é onde eu tiro algumas inspirações para desenvolver. Agora eu estou usando o Flutter para desenvolver tanto o site como a aplicação para a gente poder implementar aqui no CNC. Tá? Para compartilhar um pouco da minha história, eu estudei graduação no Instituto Federal Catarinense, em Rio do Sul, e no ano de 2011, 13, 2015, eu presenciei enchente. Então, eu fui atingido indiretamente nos anos de 2011, 2013, e 2015 eu não pude entrar na minha casa, fiquei cerca de 6 dias morando no batalhão da Polícia Militar, abrigado lá, porque eu não conseguia entrar em casa por causa dessa enchente de 10 metros. Em 2017 houve um assoreamento não, hoje houve foi feita uma limpeza do rio, então os 10 metros não chegou a causar muitos danos na cidade, tá? Mas cerca de 10 metros era o suficiente até 2015 para atingir 30% de toda a cidade, tá? Essa é uma imagem ilustrativa, cerca de 5 a 10% da área total da cidade em 2015. Foi essa imagem. Eu morava um pouco mais à esquerda aqui da imagem. Tá? Essa é a cena sem enchente ou com enchente, é comum ter lá em Rio do Sul, mas essa foi a maior enchente que teve em 2011, desde a última de 1984. Tá? Essa é onde eu queria chegar, para poder exemplificar para vocês o que a gente tem aqui. A gente está desenvolvendo esse protótipo, eu dei início em 2019 como um IC, lá no Instituto Federal, e eu vim com essa proposta, né, de acordo com o orientador lá do Instituto Federal, trouxe para frente para a gente evoluir ela. Tá? A princípio não empregar um sistema infravermelho e substituir o que está tendo de pontos de coleta lá em Rio do Sul. Rio do Sul, para vocês terem uma ideia, ele é banhado por o rio Itajaí-Açu, que é um grande rio da região, e esse rio Itajaí-Açu, ele tem vários afluentes, então Itajaí-Açu Sul e Norte. E desse Sul e Norte existem barragens, e mesmo com as barragens fechadas, a enchente ainda não consegue ser contida. Dessa forma, eles instalaram 2 sensores, na princípio eram 4, depois viu que não foi necessário os 4, ficou só os 2, com a iniciativa do JO, que foi para lá em 2013, né, que deu início a instalação desses sensores, e hoje eles estão em atuação ainda com a forma de coleta, né, sendo por capacitância. Então, você tem que colocar uma boia dentro do rio, e essa boia sobe e desce, e por meio disso você retira o nível, né, com as consequências comuns de você botar alguma coisa dentro do rio que vai encher de sujeira, né? Ou vai pegar um pedaço de pau e vai destruir tudo, vai vir uma geladeira na enchente, como aconteceu, e vai arrancar fora o sensor, ou na outra enchente que teve, uma quase enchente em 2017, que pegou uma mesa de 18 lugares e arrancou o sensor fora. Então, acontece esse tipo de coisa, e é o que a gente pretende evitar com o infravermelho. Da mesma forma que o Jó comentou também na apresentação dele, hoje, em São Carlos, se utiliza as câmeras IPs, né? Mas também tu pode utilizar a câmera serial se estiver trabalhando com a Raspberry, que é o caso que a gente está empregando no momento. Poderia ser feito com ESP? Poderia. Por que não é feito com ESP? Por causa das propostas futuras para os sensores, né? Que não vem ao caso, futuramente a gente faz uma outra apresentação
esmiuça tudo isso. Tá? Eu trabalhei para montar um ecossistema independente, tá? Onde aqui eu só tenho um nó representado, mas eu tenho firewall e data center dessa forma, onde eu produzo uma segurança considerável dos dados que a gente entende por necessário. Ah, Ângelo, por que você vai ter segurança dos dados provendo um túnel para a tua Raspberry e o firewall para transmitir algumas imagens e alguns dados de nível? Bom, N fatores, né? A gente nunca sabe quem está do outro lado do telefone, né? Do outro lado da linha. Só botando mais um pouquinho de detalhes no que o Jó tinha comentado, a conexão que a gente pode realizar com a Raspberry é N, ou quase todas, né? Tirando a de satélite, que o consumo energético de energia não é muito ok. Mas você tem a Wireless Mobile, né, que é a GSM, tem o Bluetooth, que quase chega a ser não é bem Zigbee, mas consegue empregar hoje pelo baixo consumo de energia, né, até menor do que a Wireless, ou por cabo, né, o famoso cabo, seja ele par metálico não, seja ele de cobre ou óptico, isso é independente. A data, né, os dados que a gente tem, a gente faz todas essas transmissões seguras, né, as pictures, as imagens que são colhidas do sistema, coletadas do sistema, seja ela por frame, seja vídeo, independente do que for, eu também passo por meio de criptografia, criptografada, né, por meio do túnel, só que existem várias, no mínimo duas, sessões de integridade, né? Onde eu vejo se aquela imagem que foi tirada pela câmera é íntegra e se depois que ela é passada para o data center ela também é íntegra. Porque eu estou trabalhando quebrando pacotes, estou jogando isso na internet, eu não sei por onde passa tudo isso a todo tempo, né? Eu não consigo rastrear esse pacote o tempo todo, até porque seria de uma forma custosa se eu tiver, por exemplo, 25 pontos. Então, não seria ideal fazer isso. Então, para contornar essa situação, eu trabalho com essa forma de integridade da informação, integridade da imagem em si. Aí eu uso o pfSense como firewall. Quem trabalha com segurança tem essa ideia de firewall. Eu uso esse conceito de pfSense, né? GPL e tudo mais. E por mais que pareça algo que envolve muitos componentes e tem uma certa complexidade, a gente utiliza outro Python para isso, um pouquinho de Shell Script, alguma coisinha de SQL, que é o básico, e um conhecimento também sobre Linux e BSD, que também é interessante ter para não te deixar na mão durante a configuração, por exemplo, do firewall. Tá? Eu não entrei em detalhes sobre parte de redes, sobre parte de sistemas distribuídos, mais o contexto de você criar uma mesh e essa rede mesh ser independente, como que eu vou garantir a resiliência da rede mesh, que era o que o Jó estava falando sobre o casamento entre dois nós, porque não é o intuito, né? O intuito é apresentar o geralzão do que a gente está produzindo. A princípio seria isso, e eu queria deixar muito obrigado para vocês. E, por enquanto, é só. Se vocês tiverem dúvidas, à vontade. Jennifer, você pode apresentar os slides, por favor? Obrigado. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, está aparecendo aqui. Sim. Primeiramente, boa tarde a todos. Como o Jó falou, meu nome é Jennifer. Eu sou aluna de mestrado em Ciência da Computação na USP, pelo ICMC de São Carlos. O professor Jó, ele é o meu orientador. E, ultimamente, eu e outros pesquisadores trabalhamos em um artigo denominado Xingu River Level Forecast with Recurrent Neural Networks, que em português é previsão do nível do rio Xingu com redes neurais recorrentes. Eu vou aqui dar uma breve
Um breve resumo sobre ele, né? Até porque não tem muito tempo. E nesta pesquisa, nós decidimos explorar dados reais do rio Xingu, até pelo fato de ele ser um dos rios mais importantes da região norte do Brasil. Que, para quem não sabe, esse rio ele pertence a uma bacia hidrográfica localizada à margem do rio direita, à margem direita do rio Amazonas, ali localizado nos estados de Mato Grosso e Pará, e abrange aproximadamente 500 quilômetros quadrados. O rio Xingu, além de ele ser uma fonte essencial de água, alimento e renda para a população local, ele também é uma potencial fonte de energia, devido ao fato da usina hidrelétrica de Belo Monte estar localizada nesta região, próxima ali ao município de Altamira, no Pará. E, além disso, essa região ela costuma sofrer muitas inundações, que vem causando enormes prejuízos sociais e econômicos à população local. E, diante desse problema que nós visualizamos, né, visualizamos que é necessário contribuir de alguma forma com a população local, com a comunidade local, com previsões de enchentes críticas, no caso, até mesmo para ajudar a reduzir os danos causados pelas enchentes nesta região. E, com isso em vista, nós fizemos um levantamento bibliográfico da literatura para saber quais os principais métodos de inteligência artificial ou machine learning, né, que estão sendo usados, que estão sendo explorados nos últimos anos para esse problema em questão, que é o problema de enchentes, de previsão de nível de rios. E todos esses trabalhos, de alguma forma, contribuíram para a nossa pesquisa. E a nossa pesquisa, diferentemente desses trabalhos, ela explorou um número maior de configurações nos modelos propostos, e, assim, nós apresentamos os melhores e mais adequados parâmetros para os modelos LSTM, RNN e GRU, aplicados ao conjunto de dados do rio Xingu, a partir dos resultados obtidos. Então, nós propomos investigar o potencial de alguns modelos de redes neurais recorrentes, no caso, tendo como estudo de caso a previsão do nível máximo do rio Xingu, por meio de séries temporais. Para isso, nós desenvolvemos uma rede neural recorrente simples, que é uma RNN, de múltiplas camadas, uma rede Long Short Term Memory, que é uma LSTM, e uma Gated Recurrent Unit, que é o GRU, para prever o nível máximo do rio Xingu. E nós optamos por utilizar esses modelos, RNN, LSTM e GRU, pelo fato deles serem modelos dinâmicos e pelo seu excelente desempenho no tratamento de séries temporais. As conexões de feedback presentes nessas redes criam modelos com recursos de memória, o que permite que elas aprendam relacionamentos de períodos de tempos passados, no caso. Ou seja, as redes recorrentes elas têm duas fontes de entrada, que é o presente e o passado. E o passado recente, no caso, que se combinam para determinar como respondem a novos dados. E nessa área, costuma-se dizer que as redes recorrentes elas possuem memória. Enfim, para o problema da previsão de nível do rio, baseado em séries temporais, os modelos de redes neurais recorrentes, eles se mostraram a melhor opção para a resolução do problema, no caso. Para a construção dos nossos modelos, nós utilizamos o conjunto de dados do rio Xingu. Esse conjunto de dados foi construído combinando dados da Agência Nacional de Águas, a ANA, e da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA. Os dados do nível máximo do rio Xingu, a gente obteve ele por meio da ANA, e os dados da temperatura e pressão atmosféricas nós obtivemos por meio da NOAA. E cada ponto de dados neste conjunto de dados representa um único mês e tem um total de 420 meses. Sendo que esse dataset ele é composto por 18 séries temporais diferentes. E essas séries temporais estão relacionadas à superfície do mar, de 7 diferentes áreas do planeta.
como, por exemplo, o Oceano Atlântico Norte, o Atlântico Sul, trópicos globais, pressão atmosférica, observações de precipitação das 9 subbacias do Rio Xingu, dentre outras séries temporais. Já na etapa de desenvolvimento dos modelos, primeiramente, nós pré-processamos os dados. Nesta etapa, nós normalizamos e padronizamos esses dados em uma mesma escala, para até minimizar possíveis problemas resultantes do uso de unidades e faixas de valores distintos entre os parâmetros. Em seguida, nós dividimos os primeiros 30 anos de dados para o conjunto de treinamento e os 5 restantes para o conjunto de teste, que no total somavam 35 anos de histórico de dados. Já na etapa de topologia dos modelos e parâmetros de treinamento, nós testamos os modelos com 2 tipos de topologia, modelos de camada única e modelo com 2 camadas, e variamos o número de neurônios e épocas nas camadas, de acordo com os resultados obtidos no modelo com uma camada, nós variamos a quantidade de neurônios das segundas camadas. Por fim, nós usamos algumas métricas como MAI, RMSE e R ao quadrado para avaliar o desempenho dos modelos. E, de acordo com os resultados obtidos na nossa bateria de testes, nós concluímos que a melhor topologia para usar no conjunto de dados do Rio Xingu é o modelo RNN de 2 camadas, com 80 neurônios na primeira camada e 60 na segunda camada, como é possível visualizar na imagem à esquerda. Além disso, para a gente verificar o quão bem essa topologia poderia prever o nível máximo do Rio Xingu, nós a utilizamos para prever os últimos 5 anos de dados, no caso. E os resultados dessa precisão podem ser vistos na figura à direita, que demonstra que o nosso modelo RNN é adequado para lidar com este problema de previsão do nível do Rio Xingu, no caso. E, resumidamente, essa foi a proposta do nosso artigo, que era prever o nível máximo do Rio Xingu. E obrigado a todos pela atenção, e foi isso. Obrigada. Tudo bem, Jennifer? Apresentou bem, viu? Coloquei ela no fogo. Estava bem nervosa, mas eu queria dizer que você apresentou bem, tá, Jennifer? Obrigada, professor. Deixa eu ver. Leonardo, eu acho que eu vou ficar por aqui, tá? Passei 2 minutos, né? Então, fico à disposição, bom? Professor, está mudo o seu microfone. Não estamos... Continua mudo. Bom, professor Ângelo e Jennifer, nós agradecemos pela excelente palestra e agora abriremos um espaço para perguntas dos colegas. Oi, vocês me ouvem agora? Agora sim. Ah, legal, pronto. Mas eu ia falar exatamente... Já estamos um ano na pandemia, né? A gente tem que saber ligar o microfone. Nossa, 1 ano e meio já, né? Quase. Mas nada. Mas as minhas palavras eram exatamente o que a Marcele falou. Então, está resolvido. Vamos abrir espaço para as perguntas agora. Eu tenho várias, mas deixa eu deixar espaço para os outros também. Eu posso começar fazendo uma pergunta? Por favor, Marcelo. A dúvida assim, que eu tive é se os dados de satélite eles podem ajudar na previsão de enchentes. Por exemplo, adicionando features relacionado à presença de nuvem ou extensão de uma nuvem, ou se uma nuvem ela é mais densa, que é mais característica de mais precipitação. Tipo, se esses dados de satélite eles estão sendo considerados em estudos dessa área
E o que vocês consideram que se essa fonte de informação adicional, se a gente se essa fonte de informação, essas novas features e adicionar no conjunto de dados que vocês já estão utilizando para a previsão de enchente, vocês consideram que é uma boa alternativa, que é um bom método assim para tentar melhorar o desempenho dos modelos de aprendizado? Era isso. Excelente pergunta, Marcelo. Inclusive, eu queria aproveitar e pedir se você não pode conceder essas imagens, né? Porque, brincadeira, tá, Marcelo? Mas a gente queria, né? Eu até aceitei aí o convite do Leonardo, porque eu queria estreitar aí, né? Que o grupo aqui da USP e do INPE, ela possa trabalhar em parceria, né? Não como competidor ou algo assim, né? Então, a gente tem conhecimento aqui, o ICMC, eu considero ela como um grande polo na área de inteligência artificial. Não sou o melhor conhecedor, eu não sou da área de inteligência artificial, eu uso sim, tá? Eu sou orientador de programas de ciência de dados e de inteligência artificial. Tem 2 programas, tem 2 MBAs, né, no qual eu estou vinculado. Então, sim, trabalho com ele, mas existem pessoas que conhecem muito mais do que eu aqui. Tá? Então, Marcelo, certamente, tá? Eu até selecionei alguns trabalhos, tá? E esse trabalho do multivariado, né, ela ajudou. Tá? Então, a gente... Por que a inteligência artificial ela está em moda agora? Não é que surgiu agora, sabe? Ela está em moda agora, sabe por quê? Porque a gente tem poder computacional. Tá? Na época da graduação, veja, assim como o Leonardo, eu já tomei a primeira dose, né? Então já tenho uma certa idade, né? E os japoneses, eles normalmente escondem essa idade, né? Então eu já tenho uma idade. Porém, desde a minha época, a gente já estudava inteligência artificial, mas não o uso dela não foi em larga escala. Por que não? Porque a gente não tinha equipamento para fazer a modelagem, o treino, né, para fazer aí as previsões. Quanto mais dados, Marcelo, eu tenho, melhor certamente a acurácia. Você quer ver um exemplo? Eu vou te citar aqui um exemplo que você vai entender rapidamente. Tá? Como é que eu posso detectar o estado emocional de uma pessoa? Eu posso detectar pelo sorriso, mas o sorriso não é o único. Tá? Porque o psicopata ele pode estar sorrindo e eu tenho uma irmã que é psicóloga, não psicopata, é psicóloga. Tá? E ela me fala, a pessoa com essa risada aqui, ela é uma pessoa que assim, tem esse comportamento. Tá? Até a forma de andar, a sua forma de andar, Marcelo, é uma assinatura. Tá? A sua forma de andar diz se você está relaxed, está chateada, está nervosa, com medo. Então, existem várias formas de você detectar o estado emocional. A sua fala, mas não só o que você fala, a tonalidade, né, de como você fala. Então, dito isso, a mesma coisa pode ser falada também da previsão de enchentes. Né? Se eu tenho dados de satélites, ela certamente vai nos auxiliar. Então, se eu tenho, como disse o Ângelo, né, ali, eu tenho dados do infravermelho, vai ajudar. Tenho dados, vamos dizer assim, da câmera, vai ajudar. Por que a gente usa a câmera? Porque a câmera está em todos os lugares da cidade. Né? Então, eu quero leverage, né? Eu quero aproveitar a câmera para não ter que reinstalar os meus sensores novamente. Tá? Só um instantinho, eu estou com um telefone. Alguém está querendo me ligar?
Bem, vou aproveitar então e fazer uma pergunta para Jennifer. Jennifer, deixa eu entender. O rio Xingu, eu imagino que ele tem uma dinâmica lenta, né? Então, o seu dado, ele é o quê? Um dado diário, horário? Como é que funciona essa parte? São dados mensais, né? São dados de temperatura e de nível, né, do rio. Tá, é Leonardo, máximo mensal. Sim, mensal. E Aham. eles são de 30, são dados, no caso do artigo, a gente trabalhou com dados de 35 anos, de dados históricos, né, de observações mensais no Rio Tá. Xingu. Legal, legal. Entendi. tá. Só uma coisa, né? Aproveitando aí, né? Esses dados são mensais, por isso que a gente tem que trabalhar com imbalance, né? Os dados normalmente não vêm bonitinho, né? A gente tem que dar uma maquiada no bom sentido, de trabalhar no pré-processamento para deixá-lo pronto, né? Nesse caso do Rio Xingu, de fato, ele é mensal, tá, Leonardo? Mas tem um outro porém. Eu tenho um dado do Rio Xingu durante 10 anos, 15 anos, Jennifer? 35 anos, professor. 35 anos, ó. Ainda é bem mais novo do que eu, viu, Leonardo? Talvez esteja pau a pau aí com você, né? Que já tomou a vacina. Mas são 35 anos, então é dado para chuchu, né? Temos bastante dados. De fato, esse é um problema, né? E para isso a gente precisa trabalhar com imbalance, porém, a gente tem como saber, durante os 35 anos, como é que é o nível no mês de janeiro. Então, esses são os features que a gente pode, vamos dizer assim, a gente pode adquirir e saber, né, fazer uma previsão de que o mês de setembro, possivelmente, baseado nas séries aí, né, temporais, a gente tem essa característica, né? E por isso a gente pode, exemplo, dizer, olha, aqui nos próximos 35 anos, esse bairro aqui, é melhor você não construir casas, porque nesse bairro aqui pode ocorrer uma quantidade grande de inundações. Então, a gente pode fazer um planejamento de médio, né, nowcast, assim como de longo prazo, né? Isso, as pessoas têm nos procurado, já nos procuraram algum tempo atrás para dizer assim, ó, quero montar um condomínio aqui. Como é que aqui vai ser? Vai ser um ambiente de enchentes? Aqui vai encher nos próximos anos? Para evitar o que aconteceu com a concessionária, né? Se tivesse falado com a gente, né, a gente podia dizer, né, Leonardo, abre o olho aí, japonês. A gente tem que colocar em outro lugar aí, né? Mas foi colocar ali a concessionária da Mitsubishi, carros importados, né? Aí acabou danificando os veículos. Né? Nossa, imagina o prejuízo. E eu perguntei sobre essa questão da dinâmica lenta, porque eu tenho trabalhado também com modelos hidrológicos empíricos, só que o nosso foco são as bacias de resposta rápida. Então, assim, em 2 horas, o que choveu já passou pela bacia. Então, a gente trabalha com a região serrana do Rio de Janeiro, algumas bacias menores, né? Prevendo enxurradas, realmente, as flash floods. E aí, o truque que a gente usa é usar vários pontos ao longo da bacia, e aí a gente consegue ter uma antecedência boa de até 2 horas. Então, é um resultado muito bom que a gente conseguiu, né, nessa linha, Legal. mas com dinâmica rápida. É o dado a cada 10 minutos. Você tem esse paper aí? Você já publicou? Como é que é? Temos, tá? Tem até a Você tem aluna como está enviar aqui. para mim e para... Porque a Mando. Jennifer, ela está fazendo o levantamento agora, né? Ótimo. Ela e tem mais 2 alunos trabalhando Eu acho nisso. até que Agradeço muito. E claro, a Cíntia acho que está aqui. Os dados são públicos, o código está tudo no Colab, tudo aberto também. A gente manda para vocês, sim. Será ótimo. E esses dados complementares, o que a gente puder ajudar, né, de radar, de satélite, vai ser um prazer. Vamos marcar outras conversas depois com mais calma. Isso. Se tiver já esses dados, né, Jennifer, acho que você pode pegar já para fazer aí um paralelo com o Rio Xingu para verificar, né, o quão genérico, né, quão agnóstico é o nosso modelo do Xingu, para saber se ele pode ser aplicado facilmente para as outras regiões, né? Sim, com certeza, professor.
Ah, legal. Então, obrigado. Tá, você manda para a gente então, né, Mando, Leonardo? mando. Pode deixar, mando sim. Obrigado. Mais perguntas, comentários, ideias? Vamos aproveitar aí nosso trio de palestrantes. Professor, eu tenho uma pergunta. Está me ouvindo? Oi, Sabrina, estamos, mas se puder falar um pouquinho mais alto, fica ainda melhor. Ok. Professor, no início você comentou que usa técnicas de machine learning e teoria do caos para desenvolver o modelo, né? A Aham. teoria do caos aí é porque o sistema que você usa é caótico ou porque você considera as previsões climáticas? A gente, nessa teoria do caos, a gente selecionou as features, tá? A gente fez a parte de pré-processamento, Sabrina, né? Estou tentando ler, é que com a idade, né? Eu não consigo ler mais as letras pequenas, então a tela tá. Então, Sabrina, a gente fez a parte do pré-processamento, tá? Aí a gente casou ela com a parte aí do NLP. Tá? Foi um trabalho, um dos primeiros trabalhos que a gente fez na parte de previsão e foi um trabalho aí de doutorado. Né? Outras técnicas, né? Vocês estão vendo agora, né? A gente não está mais uma outra técnica que a gente utilizou recentemente, a gente publicou um artigo esse ano, foi usar os algoritmos genéticos para fazer esse mesmo pré-processamento. Né? Então, quais são as partes das séries temporais, né, que ajudam realçam, né, as características do modelo? Então, que ajudam o modelo a ser treinado com a melhor resposta. Então, a gente utilizou algoritmos genéticos e utilizou redes neurais aí profundas. Ok, professor, muito obrigada. Imagina. Professor, nós temos uma pergunta aqui no chat do Alexander. Ele fala muito boa apresentação e pergunta se esse produto de IoT está a nível de protótipo ou já está em fase de homologação. Já ouviu sobre LoRaWAN? LoRaWAN, tá. Já sim. Obrigado aí pela pergunta do professor, né? A gente tem uma antena do LoRaWAN aqui, tá, instalada. Só que o que tem acontecido hoje a gente tem feito a transmissão, tá, colocado cada ponto, tá, sensores em cada ponto, e cada um desses pontos é como se fosse um roteador. Então, a gente não, apesar de ter essa antena, a gente instalou, a gente tem ele na prática, assim, em funcionamento, mas o que a gente utilizou mesmo foi o Zigbee. Né? E a gente utiliza agora o 4G. Né? Sempre nessa cidade que a gente está indo, nossa proposta é usar aí o Zigbee, né? O 4G, que a gente quer primeiro instalar um ponto. É isso que vocês querem? É isso. Então, agora a gente vai instalar um outro ponto. Se esses dois pontos necessitarem de comunicação, aí sim, a gente vai utilizar uma rede aí que possa ser para comunicação entre esses pontos. É como se fosse assim, Marcelo. Existe a internet das coisas. Né? Então, eu coloco um roteador com 4G e os outros pontos, eles todos convergem para esse ponto que seria o roteador, e desse roteador, sim, vai para a nuvem. Tá? Agora, o que as empresas, né, e um aluno tem utilizado, em vez do LoRaWAN, é o Bluetooth. Né? O Bluetooth ele tem dado resultados muito bons para a gente, né? E tem sido utilizado aí pela indústria, né? Para fazer essa comunicação que a gente chama de ponto a ponto. Né? Então, fazer o multi-hop, as pessoas têm utilizado aí o Bluetooth. Posso concluir, Jó, tua colocação? Sim, por favor. Assim, ó, o LoRa, eu utilizei por um tempo. Qual que é o problema dele, né? Quando a gente estende
a distância da comunicação, se eu não me engano, o LoRa está trabalhando em 433, né, a frequência, é o padrão, né? Não sei se é 433, 9, alguma coisa. Agora, com a vinda do 5G, mudou um monte de coisa. Mas tudo bem. Quando você estende a onda fica muito comprida, né? A tendência é diminuir a velocidade da conexão. Quando você diminui a velocidade da conexão, como a gente trabalha com muita imagem, né, a preferência seria a imagem e, por consequência, seria o dado numérico, né? O dado binário. Normalmente, o dado se limita a 8 bits, né? Então, a transferência desse dado é tranquilo, não tem problema nenhum com o LoRa. 20, 30, 40 quilômetros, dependendo como o rio é exposto, se a água não interferir na onda, porque a gente sabe que a partir se eu não me engano, são 7 ou 12 quilômetros, a água começa a interferir nessa onda, eu consigo uma transmissão sem problemas nenhum. Mas quando eu parto para a imagem, aí gera um problema muito grande. Claro, eu tenho um LoRa de 2 quilômetros, é uma coisa que eu consigo aumentar um pouco a frequência e ter uma qualidade melhor, mas eu nunca vou chegar a 2.4. Porque até então aí não é mais LoRa, né? E no mesmo ponto eu consigo criar então ao invés de ter uma LoRa bem elaborada com pontos distantes, eu passo para o Bluetooth, por exemplo, né, que eu ganho 150 metros de range, até 150 metros no 5.1 e consigo uma conexão teoricamente, né, laboratoriamente, consigo uma conexão muito boa. Mas quando a gente mete no meio de árvore com resquício de gotículas de água, a gente sabe que é bem complicado. Tem a reflatação e diflatação da onda bem complicado. Mas, de qualquer forma, a teórica da LoRa, vamos colocar assim num campo de milho, muito menor do que 20 quilômetros, trabalhar na frequência para alcançar aqueles 20 quilômetros, né? Pela própria plantação em si. Acho que é só uma resposta mais técnica, porque eu me decepcionei bastante com o LoRa. Eu achei que era muito legal. Você tem que botar uma antena parabólica, aquela antena de pegar sinal de satélite TV aberta, sabe? Tem que botar uma antena parabólica num negocinho desse tamanho assim, para ter um resultado mais ou menos legal a longa distância. Talvez, né, Ângelo? Por isso as pessoas têm utilizado mais o Bluetooth, né? Do que até o Zigbee parece que caiu mais em desuso, né? E indústria 4.0 é só Bluetooth. Ninguém mais fala em Zigbee. Porque o Zigbee ele consome um módulo de Zigbee em torno de 90 mAh, ligado. Aí você põe um Bluetooth, consome 100, 110, é infinitamente melhor. Então, até o próprio handshake do Bluetooth é mais confiável do que do Zigbee, né? Tem isso também, então, né? Tá. Eu não sei se o pessoal do INPE está aqui, né? Mas a gente queria dizer que aqui a gente tem uma certa conhecimento nessa parte de previsão de enchentes, a gente tem trabalhado um tempo, né? E o seminário também é uma forma de a gente trabalhar aí em parceria, né? Com o INPE. A gente tem visto aí as prefeituras, né, falarem que para instalar um pluviômetro gasta-se aí um valor muito alto, né? E o Ângelo é uma das provas que não me deixa mentir, né? Mas o Ângelo instalou em Rio do Sul um protótipo que é muito inferior aos valores aí que são adquiridos aí pelo INPE. Essas tecnologias estão prontas, né? A parte de uso da machine learning também, a gente já tem aí um trabalho, vou dizer perfeito, mas já tem um trabalho sólido, um estudo, uma massa crítica em cima disso, né? Então, a gente fica à disposição, tá? Para parcerias, né, Leonardo? E adicionar, como disse, né, para que a gente possa ter um relacionamento aí, né, de win-win, né, onde ambos aí conseguem ganhar, né? Maravilha. A segunda cidade que a gente está indo, essa próxima agora, foi no sul, agora no norte, né? E a gente quer mostrar que a tecnologia de fato funciona, está funcionando em Rio do Sul, né, para ajudar e reduzir, né, a população.
Uhum. A gente não ganha nada com isso, né? Eu fui lá, né? Claro, o Ângelo me recebeu, levou numa churrascaria, né? Ele, o professor, né? Então, mas assim, o que eu quero dizer é que eu fico feliz quando uma tecnologia ela é transferida, né, para a sociedade. Muita coisa acaba sendo construída e depois ela não chega a ser utilizada. Então, a gente trabalha bastante para que essa tecnologia, né, possa ser, de fato, aí, né, transferida aí para a sociedade. Quem paga os impostos e paga aí o meu salário, a bolsa aí do Ângelo, da Jennifer, né? Então, é esse assim, pelo menos se for aqui, né, o Leonardo, as pessoas me ouvem, né? Agora, mandar e-mail e tudo não resolve, né? Aqui as pessoas vão me ouvir. Se não, viu, Leonardo, aqui já me chamaram de a voz do Brasil, entendeu? Falo e ninguém me ouve. Aí é duro, né? Não, pode deixar. Agora temos esse canal aberto e as visões também são bem parecidas, né? Aqui no nosso programa de pós-graduação é em computação aplicada. Então, a ideia é a gente gerar conhecimento de alto nível, né? Vamos ter papers em revistas internacionais, isso é ótimo, mas a gente também quer produtos, serviços, a gente quer também ir nessa linha. Então, isso é muito importante para a gente. Tá bom. Meus De novo, caros... Oi, pode completar, desculpa. Tá. E, de novo, né, se a gente tem um trabalho que agora já foi, inclusive, com a proteção, né, de tecnológica, né, ou seja, a gente depositou aí já o registro de software, né, então a gente pode divulgar e trabalhar aí amplamente. Mas a gente está aí com um protótipo usando a parte de IA, tá, Leonardo? Então, se tiver interesse, o aluno meu pode apresentar o uso de IA com redes sociais para detectar enchentes, né? Então, o ponto dele crítico foi saber assim, eu tenho um post que foi feito nesse ponto. Essa enchente aqui tem a ver, né, com esse ponto aqui. Então, essa parte geoespacial aí foi a contribuição dele. E usou aí técnicas geoestatísticas, né? Então, se tiver interesse também, né? Sim. Convidá-lo para ele apresentar. Posso ligar vocês dois aí para... eu acredito que você está montando aí o seminário, né? Isso. Não, maravilha. Meus caros, acho que dado o adiantar da hora, vamos encerrar. Eu queria pedir só para quem puder ligar a câmera e a gente tirar uma foto aqui de recordação do seminário. Temos vários rostinhos aqui, deixa eu... Marceli, você tira um, eu tiro uma daqui, depois a gente vê qual fica melhor. Então vamos lá, sorrindo, aí, pronto, muito bom. Então, agradecer novamente aí aos nossos palestrantes e depois eu mando um e-mail direitinho para vocês. E aos alunos da CAP, eu peço para quem ainda não registrou nome e curso aqui no chat que o faça. E eu deixo a palavra final aí para Marceli. Professor Ângelo e Jennifer, só para aproveitar a oportunidade, eu gostaria de convidá-los. No próximo mês, a gente vai ter um evento acontecendo aqui no INPE, que é o WorkUp, que é um workshop da computação aplicada. E nesse workshop a gente vai ter sessões técnicas, seminários, mini-cursos. Então, a gente gostaria de fazer o convite para vocês. Eu gostei muito da apresentação e muito obrigada. Obrigado eu, tá? Marcele e Leonardo, e estamos eu, o Ângelo e a Jennifer, né? Nós que agradecemos. Tá bom? Legal. Bem, então... Legal. Tchau. Boa tarde, pessoal. Bom trabalho. Tchau. Obrigado novamente pelo convite.